hoje. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças. Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da tua glória. Essa casa está cheia. Ah, Jesus, que se nós a tua vontade, meu Deus, em nosso meio. E que o Senhor seja sempre exaltado, sempre glorificado. Fala os nossos corações, nos limpa, nos lava, nos purifica, nos transforma pela tua palavra, Senhor. Que nós hoje saímos daqui transformados pela tua palavra. Que não fique à vontade nosso meio. E fala conosco, Pai. Nós estamos aqui disponíveis para ouvirmos a tua voz. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor. Deus poderoso, aleluia. No livro de 2 Samuel, Aleluia. 12. Confesso para vocês que não seria essa palavra para ministrar nesta noite. Fiquei ainda relutando entre duas palavras, mas o Senhor, Ele é soberano. E Ele sabe o que Ele quer falar. E Ele sabe o porquê que Ele quer falar. E para quem Ele quer falar. Então, tão somente nessa noite eu me coloco aqui no vaso para transmitir aquilo que o Senhor quer. 2 Samuel 12, do 13 ao 24. Nós vamos ler. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado e não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizerem que a criança era morta, porque dizia: eis que sendo a criança viva, ainda lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Pois mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou seus vestidos e entrou na casa do Senhor e adorou ele. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e ele comeu. E disse Davi a seus servos: que é isso que fizestes? Pela criança viva jejuaste e choraste? Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse Davi: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque eu dizia: quem sabe se o Senhor não compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que eu jejuaria agora? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém, e farei ela voltar para mim? Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve um filho, e chamou seu nome Salomão, e o Senhor. Aleluia! Fala com fundo, musical, por favor. E quando eu cheguei aqui, né, ainda pensando se nesse tema ou em outro, e aí foi cantado, né, que quem aplaude o teu momento
não conhece a tua história. E Davi, ele foi um grande homem de Deus, mas teve muitos erros e acertos na vida dele. E o tema dessa ministração dessa noite é fechando ciclos. Nós precisamos fechar ciclos. E o fechar ciclos é algo natural e inerente ao homem. Nós crescemos e nós nascemos e primeiro passamos por aquele processo de amamentar, mas não podemos ficar amamentando para sempre. É verdade. Depois nós vamos crescendo, se bem que tem gente que quer, né, continuar amamentando para sempre, não quer deixar a mãe ou o pai. Mas tem que haver um corte no cordão umbilical. Então eu vou fechar ciclo. É algo natural e saudável na vida do ser humano. Você vai para a pré-escola, mas você não pode continuar para sempre na pré-escola. Tem que ir subindo os níveis, os degraus. E fechar ciclo na vida do ser humano é algo libertador. E não se trata apenas de algo ruim, mas até de algo bom. A gente precisa fechar ciclo. Tem criancinhas na escola, né, que choram com saudade da professora, mas tem que seguir para a próxima série, para poder continuar aprendendo. E a questão do fechar ciclo não é pular fora, não é sair de uma situação difícil, não é correr do problema, não é isso. Mas é porque nós precisamos crescer. E esse texto que nós lemos, que vai ser utilizado como pano de fundo dessa ministração, conta uma história triste, uma história lamentável, onde um homem de Deus, ele cai, ele peca. Além de adultério, ele comete um assassinato. E o profeta de Deus se levanta para corrigir esse homem, para expor o pecado dele. E não apenas para corrigir e expor o pecado, mas também para liberar uma sentença. E era algo pesado, que não era apenas sobre ele, mas era também sobre a sua casa e sobre os seus descendentes. E diante dessa história, nós temos muitas lições para aprender aqui com a vida de Davi. Porque não é à toa que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. E essa história ela traz muitas lições para nós de como nós fecharmos o ciclo. E eu sei que eu e você, nós conhecemos essa história como bons cristãos que nós somos. E quando Davi, ele escuta toda aquela situação do seu pecado, que o profeta Natan usa uma ovelha, ele conta uma história para relatar o pecado, o problema do rei. E quando uma sentença gravíssima é liberada, a primeira atitude que esse homem toma é de assumir a responsabilidade. Ele fala: eu pequei contra o Senhor. E muitas vezes, quando acontece algo nas nossas vidas, nós somos tomados da síndrome do Éden. Que o homem diz que foi a mulher diz que foi a serpente. E ninguém se responsabiliza por nada. Sabe, amados, nós vamos cair, nós vamos tropeçar, nós vamos errar. Mas o que vai fazer a gente se levantar é a gente reconhecer que nós erramos. E diante de tudo aquilo que foi liberado, ele fala: eu pequei contra o Senhor. Ele assumiu a responsabilidade. E Deus, ele vai e fere a criança que ele teve com Betseba. E aí é que eu quero continuar destacando as atitudes de Davi. Em primeiro lugar, ele buscou a Deus pela vida da criança.
O texto fala que ele tira suas vestes reais, ele tira um tempo, ele veste pano de saco, passa cinzas. E passa a noite com o rosto em terra, e ele ora, e ele derrama sua alma. Os anciãos vão lá e tentam levantá-lo, mas ele não se permite, sabe? Porque ele precisava daquele tempo. Ele precisava daqueles 7 dias, naquele propósito. E naquele propósito ele ora, ele chora, ele jejua. Ele faz tudo o que ele pode fazer. Mas ainda assim, a resposta de Deus é não. E existem situações que a gente vai orar, vai jejuar, vai chorar. E a resposta ainda vai ser não. E Deus disse, olha, a criança vai morrer, Deus fere a criança e a criança morre. Mas esse homem, ele continua a me surpreender com as atitudes que ele tem. E foram essas atitudes que o habilitou a não ficar naquela situação. E ele se levanta, se lava e come. Então, se nós queremos fechar ciclos, falando agora especificamente sobre o tema de fechar ciclos, se nós queremos fechar ciclos, nós precisamos aprender a hora certa de nos levantar. Então, quando ele viu que a criança era morta, ele se levantou. E se tem uma coisa que Deus não faz, é falar com alguém prostrado. Ele diz, levanta-te, põe de pé, e eu falarei contigo. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a tua salvação, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Sobre o mundo não tens as trevas, mas sobre a luz do Senhor. Então ele se levanta. Ele não ficou naquele lugar mais do que o tempo necessário. E quantos apegados, quantos aprisionados, quantos que a vida toda está do mesmo jeito. Em segundo lugar, falando de fechar ciclo, ele não ficou ali questionando o questionável. Porque tem coisas que dá para questionar. Ele não ficou ali dizendo, Senhor, por que o Senhor permitiu que essa criança fosse gerada? Se ela morreu, para quê? Deus, o Senhor é tão soberano, o Senhor é tão poderoso, o Senhor já sabia. Por que o Senhor permitiu? O texto não relata Davi fazendo uma queixa, fazendo uma reclamação, fazendo um questionamento. Mas quantas vezes nós ficamos questionando o questionável? E quantas vezes nós também questionamos o inquestionável? Porque o Senhor, ele não deve ser questionado. Mas quantas vezes nós questionamos? E o questionamento faz você, faz eu, faz a nós andarmos em círculo e não fechar ciclo. As histórias vão se repetindo. E um desses questionamentos que nos martelam, nos martirizam, nos matam, mas da nossa vida espiritual, acaba com a gente, é o porquê. Então, por que o Senhor deixou acontecer? Aleluia. Por que Deus? Muitas pessoas fazem, por que eu fui abusada? Por que meu casamento acabou? Por que minha vida financeira não morreu? Porque nada para mim dar certo. Por quê? Desse jeito, Deus. Aleluia. Isso vai corroendo, vai consumindo a nossa alma, vai acabando com tudo. E um outro questionamento é, e se? E se eu não tivesse falado?
querendo naquela fanfic ali, o tempo todo. Construindo uma história que talvez a gente tinha que ter feito diferente. Mas infelizmente a gente não fez. E muitas vezes nós nos pegamos fazendo perguntas para as quais nós nunca aqui na Terra teremos respostas satisfatórias. Sabe, tem hora que você chega para Deus e diz, Senhor, eu quero isso. Eu disse, não. E você diz, por quê? Eu falo, por que não? É igual a mãe, né? Que fala, mãe, eu quero me dar. Você diz, não vou dar. Por que eu não vou dar? Tem alguma explicação? Mas eu quero saber por que não. Eu sou mãe, estou dizendo que não. Contente-se com o nome de Deus. Confie no nome de Deus. Confie no nome de Deus. E esses questionamentos, eles vêm à nossa mente e nos faz a gente passar muito tempo dando importância a uma situação que já deveria ter sido superada. E a gente perde o nosso tempo com isso. E entra ano e sai ano. E a vida continua da mesma maneira. Por quê? Porque ao invés da gente fechar os ciclos, nós estamos andando em círculo questionando a Deus. Mas Davi, ele não se questiona, ele não fala nada, ele sai dali. Não ficou ali mais do que é necessário. E a terceira atitude que ele toma, que me chama a atenção, é que ele também sabe exatamente a hora de parar de orar. Amados, a oração é uma bênção na nossa vida. Glória a Deus. A oração é a prática de guerra do cristão. Pastor Luciano Subirá diz que a oração é a própria guerra. Quando você começa a orar, a guerra está. Mas muitas vezes a oração tem sido tida como muleta e amuleto. E como desculpa para tomar uma atitude. Porque tudo a gente fica dizendo assim, não, eu vou orar. Vamos orar. E existem coisas que o céu já disse não. E sobre aquilo que o céu já disse não, não adianta orar. Então Davi fica ali 7 dias orando pela criança. Ele orou. E a resposta foi não. E quando a resposta foi não, ele parou de orar. A criança morreu. Só que muitas vezes a gente perde muito tempo orando por coisas que não é a vontade de Deus para nós. Orando por coisas que já foi sentenciado que não chegará para nós. E a gente gasta mais uma vez nosso tempo, nossa energia, sobe um monte, faz propósito, ou quantas vezes as pessoas se envolvem com pessoas erradas e aí depois começa a subir um monte, fazer propósito para consertar. Aquilo que não foi a direção de Deus, aquilo que não foi propósito de Deus, aquilo que não foi a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. E fica orando. Para quê? Para que a sua própria vontade seja estabelecida. Mas eu quero perguntar, qual o compromisso que Deus tem com a minha e com a tua vontade? Glória a Deus, aleluia. Qual é o compromisso? O compromisso que Deus tem é com a sua palavra. Aleluia, aleluia. O compromisso que Deus tem é com a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. O compromisso que o Senhor Deus tem é com o seu propósito. O compromisso que o Senhor Deus tem é com os sonhos que Ele coloca no nosso coração. Mas é o que vem de cima para baixo. Não é de baixo para cima. Mas quantas vezes nós oramos e jejuamos, Senhor, eu quero assim, eu quero desse jeito, eu quero a minha vontade. Deus, por favor, em nome de Jesus, faz a minha vontade. Mas entenda
que o que vai prevalecer é a vontade do Senhor. Então, muitas vezes nós demoramos e não fechamos os ciclos. Porque nós temos dificuldade de nos submetermos à vontade de Deus. E quando nós temos essa dificuldade, a gente fica só rodando, não chega a lugar nenhum. Então hoje o Senhor fala conosco: olha, para de orar. Agora é hora de você agir sobre essa situação. Entenda, tem coisas que nós precisamos orar incessantemente. Mas tem coisas que o céu já disseram não. Tem coisas que é contrária à vontade de Deus. Não adianta orar. Só vai perder tempo. Então para de ficar blá 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 blá. Não. Seja inteligente, ore com a palavra. Ore o que a palavra diz. Ore o que a palavra diz. Sabe quando nós oramos, eu já chego orando assim: Senhor, eu sirvo um Deus verdadeiro. O meu Deus não é Baal, o meu Deus é o mesmo Deus que Elias servia e que responde com fogo. É esse que é o meu Deus. Pai, adiante de ti, Senhor, eu estou colocando essa causa, crendo com ousadia, acessando o trono da graça, que o Senhor vê, o Senhor ouve, e o Senhor responde. Ore com a palavra. Ore para que o reino de Deus seja estabelecido. Ore para que a vontade do Senhor seja estabelecida no meu eu, na minha carne. Seja estabelecido, Senhor, venha o teu reino, venha a tua glória. Aleluia. Então nós precisamos mudar a nossa oração. Aleluia. O profeta chegou para mim e disse assim: pastor, mude suas orações. É de Deus. Precisamos mudar a oração, orar com a palavra. Parar de buscar a nossa vontade, porque a nossa vontade só vai nos levar ao fracasso, ao pecado, ao erro, ao engano, à decepção, à frustração. Mas a palavra é a vontade do Senhor, não. Então, se apoie na palavra do Senhor. E Davi, ele parou de orar e de jejuar, ele saiu daquele propósito na hora certa. Tem gente que nem vive mais. Passa a vida toda orando pelo negócio. Ah, tem 50 anos que eu oro. Meu Deus do céu, muda a oração. Muda a oração. Muda a oração. Toma uma atitude, em nome de Jesus. E Davi, ele levantou também, ele mudou as vestes. Ele não ficou ali com aquela cara triste, porque tem gente que não sabe enfrentar o luto. Tem gente que parece que a vida toda está chutando irmão, aquela carazeira. Não tem um negócio bom para contar, não tem uma boa notícia. Eclesiastes 3 vai falar que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Aleluia. Tem um tempo de chorar, mas também tem um tempo de sorrir. E eu quero profetizar que o tempo de sorrir vai chegar nas nossas vidas, porque muita luta, muita decepção, muita frustração nós já enfrentamos. E eu estou dizendo: Senhor, tudo já deu errado, agora é a vida certa. É hora de dar certo. Sabe, Davi, ele tira aquela cinza, coloca de novo as vestes reais, fica apresentável. Porque, claro, diante de cenários de dor, de sofrimento, de perdas, nós precisamos sim chorar e lamentar. Não é pecado. A gente mostrar fraqueza não é pecado. Você abrir o coração não é pecado. O pecado é a gente fazer um trono para o nosso sofrimento, porque parece que ninguém sofre mais do que a gente. O pecado é a gente fazer um altar e engrandecer o sofrimento. Eu sofro. Quando alguém conta uma tragédia, a pessoa já me conta uma tragédia pior. Vira uma competição de tragédias. Mas na vida do cristão, é uma competição, é de vitória. É de vitória. É de vitória.
nos livra de todas. Então, amados, precisamos mudar as nossas vestes. Então, nós precisamos mudar e também dar sinais dessa mudança. Na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de vestir, a gente tem que demonstrar essas mudanças. Mude suas vestes hoje. E em quinto lugar, da atitude que Davi ele tomou, foi aprender a lidar com o cadáver. Tinha uma mulher, apareceu até uma reportagem sobre ela, que o pai dela morreu, acho que eu já até contei essa história aqui, e que ela preparou uma recâmara na sala dela. Oi? Tá falando comigo? E ela construiu uma recâmara na sala dela e colocou a alçada do pai dela, porque ela não conseguia desapegar do pai. Com o passar do tempo, ela deixou de trabalhar, ela tinha que ficar ali, né? Naquela sala, perto do pai dela. Ela parou de dar atenção aos filhos, ao marido, porque ela tinha que ficar ali apegada à alçada do pai dela. Tem uma outra história que um casal também, eles perderam um bebezinho e aí eles pagaram altas somas para poder congelar o bebê. Porque eles acham, né, que mais na frente a ciência vai avançar e o céu está dizendo não, mas eles acham que a ciência vai avançar e que vai poder um dia trazer o filho deles de volta. E muitas vezes nós estamos assim, tão apegados a certas situações, tão apegados a certos sofrimentos, a certas circunstâncias, a certas dores, que a gente não sabe lidar com o que já morreu. E aí a gente entra numa luta travada, porque a gente não quer perder, a gente não quer abrir mão, a gente não quer desapegar. E se nós quisermos fechar ciclos de vida, nós precisamos aprender a lidar com os cadáveres. E o cadáver não adianta embalsamar. Não adianta congelar. Não adianta mumificar. Porque existem coisas que já morreram e não adianta a gente continuar assistindo. A gente precisa resolver aqui. A gente precisa resolver isso hoje. Amém? Você quer resolver isso hoje? Então, como é que nós vamos resolver isso? Nós precisamos aprender a lidar com esses cadáveres de acordo com a palavra do Senhor. No caso de Davi, ele recebeu uma palavra, olha, morreu, acabou. Então a gente precisa aceitar que tem coisas que não vão voltar mais e que está tudo certo. Acabou. Existem orações que não vão ser atendidas. Glória a Deus. Existem curas que não virão. Não é assim? Eu estou falando alguma heresia? Como diz o pastor Giovanni, até acabou o amém da igreja. Aleluia. Existem lutas que nós não vamos sair vitoriosos e faz parte da vida. Existem situações que a gente precisa dar um passo atrás e recuar. E está tudo bem. Glória a Deus, aleluia. São os processos que nós estamos enfrentando. Mas o que fazer? O que fazer?
Então nós precisamos lidar com os nossos cadáveres segundo a palavra do Senhor. O primeiro cadáver que eu quero falar nessa noite é o de Moisés. E quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? Então Moisés, ele é um texto conhecido. Ele mata o egípcio. Olha para um lado, olha para o outro. Não tem ninguém vendo, ele enterra o cadáver debaixo da areia. E muitas vezes nós estamos fazendo isso. Estamos pegando o cadáver e estamos botando debaixo da areia. Só para negar que o problema não existe. Escondendo. Sabe, para fugir da dor, para negar a dor, a gente enterra na areia. Às vezes a gente se finge de forte. Bota aquela... Sabe, amados, no dia que eu não estiver bem, eu chego aqui e choro bem muito, sabe por quê? Porque aquele lugar de eu chorar mesmo. Aleluia! Se 10 vezes eu precisar de uma oração, eu vou aqui na frente. Glória de Deus, aleluia! Quantas vezes eu precisar dos meus pastores aqui, que se ele estiver aqui comigo, eu vou ligar. Socorro. Socorro. Aleluia! Aleluia! Estou triste. Estou fraco. Estou pensando em desistir. Estou desanimado. As lutas estão grandes, estão me sufocando. Aleluia! Não adianta se arrumar e tá tudo bonito, por dentro tudo dilacerado, a gente quer dar de bom. Aleluia! Sendo que não somos. Precisamos mostrar a nossa fraqueza e a nossa vulnerabilidade. Porque bom é o Senhor. E eu digo que se algum pastor tivesse poder e autoridade para resolver problemas, a gente resolvia primeiro os nossos. Mas quem resolve é o Senhor. A unidade. É um orando pelo outro. É um se sujeitando ao outro em amor. É assim que nós somos abençoados. Sabe, mas Moisés, ele quis dar uma de bom. E ele escondeu o cadáver debaixo da areia. Só que veio o vento. E o cadáver foi revelado. Aleluia! O vento soprou. Aleluia! E quando ele sai num belo dia, e aí tem seus irmãos lá, os hebreus, brigando, ele vai repreender. Ele fala assim: você quer nos matar? Igual você matou o egípcio. Sabe, amados? Tem coisas que a gente precisa deixar hoje, agora, meu Deus. Tem coisas que o vento não precisa revelar. A segunda personagem bíblica que eu quero usar para falar dos cadáveres é a Sunamita. A Sunamita, ela recebe algo que ela não pediu, que foi um filho. E esse filho dela morre. Sabe? E essa mulher, ela também nos surpreende. Porque ela diz assim: se foi Deus que me deu, Deus também vai resolver para mim. Porque aquilo que o céu libera, o céu tem responsabilidade. Aleluia! Entenda. Aquilo que o céu libera, o céu tem responsabilidade. E ela pega o seu filho e ela coloca lá no quarto do homem de Deus, daquele que profetizou. E ela vai correndo procurar o homem de Deus. E no caminho, quando o homem de Deus vê aquela situação, manda Geazi vir até ela, o seu servo, e pergunta a Sunamita: vai tudo bem com teu filho, com tua casa, com teu marido, vai tudo bem? E ela: vai tudo bem. Glória a Deus. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Sabe, queridos, existem cadáveres que precisam ser expostos e apresentados ao nome de Deus, a uma mulher de Deus, a um profeta. Aleluia. E graças a Deus que o ministério profético aqui na nossa igreja, ele é atuante. Glória a Deus. E
Então existem situações que nós precisamos expor com fé diante do Senhor. Deus vivo. Porque o ciclo de morte é fechado quando a vida chega. E nesse caso aqui, que era um presente de Deus, que foi algo que ela não pediu, o céu tinha a responsabilidade de resolver essa questão. Aleluia. E o profeta veio. E profeta é estranho, né? Diz que ele se deita 7 vezes por cima do menino. O profeta é assim. Mas no final ele devolve o filho daquela mulher com vida. Glória a Deus. Porque sobre aquilo que o céu dá, sobre aquilo que é de Deus, Deus tem responsabilidade. Glória a Deus. O que é gerado no pecado, Deus não tem responsabilidade. Mas o que é gerado na bênção, o céu tem responsabilidade. Aleluia. E existem cadáveres que precisarão da visitação do mestre, a filha de Jairo. Jairo recebe a notícia que a filha dele já estava morta. E talvez ele pudesse ali, né, já se despedir do Senhor e enterrar sua filha. Mas Jesus disse para ele: não temas, eu sou a ressurreição. Aleluia. Ele não disse assim: eu vou lá ressuscitar a tua filha. Ele disse: não, eu sou a ressurreição. Aleluia. Ele é a própria ressurreição e a vida. Então tem gente que Jesus está do lado, Jesus está no negócio, tem promessa, é algo que o Senhor quer fazer e já disse que vai fazer. Aleluia. Mas tem muita gente que está querendo se despedir do mestre para sepultar o cadáver. Mas o Senhor manda dizer: não é para a morte. Glória a Deus. E quando Jesus entra naquela casa, muitos estão ali chorando e se lamentando. Mas Jesus manda aquele povo sair. Naquele tempo tinha a cultura, né, de ter um povo que chorava, pranteava pelos seus mortos. Mas Jesus manda todos sair, só fica ele, Lázaro e a mãe da criança. E ele diz: Talita come. Aleluia. Levanta, menina. Deus foi mesmo. Aleluia. A ressurreição e a vida chegou ali. E por que não dizer de Lázaro, que foi avisado ao mestre que estava doente? Mas o mestre demorou. E ele morreu. E ele foi enterrado. E ele ainda estava cheirando mal, porque já era de 4 dias. Mas só tinha um porém. Aquela situação era para a glória de Deus. E aquilo que é para a glória de Deus, não importa se está cheirando mal. E o Senhor chegou e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. Para a glória de Deus. Mas diante dessa palavra exposta, né, até aqui, diante de tudo isso, já caminhando para o caminho da aplicação, nós precisamos aprender algumas coisas. Com a vida de Davi, com a vida desses homens e mulheres que falamos até aqui. Então, amados, eu de fato não sei qual a situação que você tem vivido. Ao que você está aprisionado.
Quais são os teus questionamentos, as tuas dores, o que você tem passado, o que você tem pedido, os nãos que você tem recebido. Sim, o que é para a glória de Deus ou não. Eu não tenho ciência. Mas eu sei que você, através do Espírito Santo, que está falando contigo, você sabe. E Deus, Ele não mandou essa palavra em vão. Então nós precisamos aprender como Davi, nos levantar, sair do lugar, parar de questionar, parar de usar a oração como muleta, levantar e mudar as vestes e aprender a lidar com os cadáveres. Glória a Deus. E diante do que nós vimos, existem 3 tipos de cadáveres que eu quero falar, que a gente precisa aprender a lidar. Aqueles que nós precisamos sepultar da maneira correta. Aquilo que o céu não aprova, aquilo que Deus já disse não, sepulta hoje. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aquilo que não é para a glória de Deus, sepulta hoje. Larga hoje. Larga hoje. O segundo tipo de cadáver é aquele que nós precisamos desenterrar. Existem situações que nós precisamos resolver. Existem perdões que nós precisamos liberar. Existem pessoas que nós precisamos conversar. Não deixarei a revelar. Conversa, expõe e resolve. Tem muita gente que diz que o tempo resolve. Não, o tempo não resolve. Verdade. O que resolve é quando nós confessamos. Aleluia. O que resolve é quando nós conversamos sobre e decidimos resolver. E o terceiro tipo de cadáver é aquele que é para a glória de Deus. Aquele que precisa ser colocado diante de um homem e de uma mulher de Deus. E eu digo para vocês que nessa casa tem muitos homens e mulheres de Deus. Glória a Deus. E existem muitas coisas que você acha que já morreu. E muitas coisas que você acha que você não vai conseguir. Que os teus olhos não contemplarão. Mas eu te digo, tem homens e mulheres de Deus aqui. Glória a Deus. Nessa Glória casa, a Deus. Aleluia. que vão orar e vão liberar sobre a tua vida. E você vai ter de volta. Você vai ver nas suas mãos. Você vai receber. Mas nós precisamos nos posicionar. Se coloca de pé nessa noite. Eu quero convidar o Diego para cantar o hino no início, que aplaude o teu momento. E eu queria pedir a você nessa noite que se identificou com essa palavra. Se você tem situações para vencer, que até o dia de hoje você não conseguiu. Se tem questões que são altas demais e que você já disse, Deus, eu vou conseguir. Mas você ainda não conseguiu. Se existem sonhos e projetos engavetados, coisas que você ainda não conseguiu, e você quer ativar hoje, você quer receber uma oração de um homem, de uma mulher de Deus, eu quero te desafiar, você vem aqui na frente, para nós orarmos. Enquanto nós cantamos aqui, se você quer receber, era abaixo. E eu quero convidar os pastores, os obreiros aqui, as pastoras, pastora Dinha, pastora Diana, pastor Giovanni, os presbíteros daqui da casa. Vai estar liberando, ungindo. Porque tem homem de Deus, tem mulher de Deus aqui nessa casa. Para liberar sobre a tua vida. Só baixa um pouquinho o microfone do obreiro, ele canta e a gente vai orando. Em nome de Jesus, Senhor. O Pai está na casa. Jesus está na casa. O que disse que está ali na clube. O que disse que lá não vem para fora. Ele está aqui. Oh,
somente aplaudiria tua história. Pois eles não conhecem teu sofrimento. Se agarraram só Deus no meio de glória. Dessa vez não é novo, isso sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé, aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Que eu poderia Davi, perdoado o que cometeu. É que você só lembrou do gigante, ele derrubou. Quem eu poderia Moisés, pelo assassinato que cometeu. É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou sem no mundo é que importa. A história poucos se interessam em saber. Mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, desistiu e ninguém veio aprender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo. Cabeça quente, Deus escrevendo, tirando e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. No momento pode até sumir da memória, mas é o Deus do céu que não despreza a tua história. Espírito Santo de Deus, oh Jesus, quem aplaudiria pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. E quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente gosta de pegar no mar abriu e Israel passou esse. O momento é que importa. A história poucos se interessam em saber. Mas Deus te viu, te viu, te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, você deitado e Deus escrevendo, todo levantado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele também estava lá. Então não importa quem não quer saber, Deus sabe, Ele viu e gosta de você.
o modelo pode até sumir da memória, mas o Deus que serve não despreza a tua história. A tua história. Levanta e resplandece, porque já vem a glória do Senhor sobre nós. Glória a Deus.